Olá, concurseiro de plantão! Vamos agora resolver a prova de matemática para ajudante de carga e descarga da organizadora Sesgran Rio do ano de 2013. Vamos resolver as questões e depois fazer uma análise rápida. Já vai deixando seu like e depois da vinheta iniciaremos a resolução. Vamos lá? Questão número 21. Um caminhão saiu do depósito carregado com 145 botijões de gás de cozinha. Entregou 36 botijões no primeiro ponto de venda, 57 no segundo e os restantes no terceiro. Quantos botijões foram entregues no terceiro ponto de venda? Vamos resolver? Então, no primeiro ponto foram distribuídos 36. No segundo foram 57. Ele quer saber justamente quanto foram distribuídos no terceiro ponto. Então, para isso, sabendo que o total são 145 botijões. Então, se eu somar aqui o primeiro mais o segundo ponto, eu vou obter 36 mais 57, que é igual a 93 botijões. O restante ficou no terceiro ponto. Então, o terceiro ponto será o total de botijões menos o que foi deixado no primeiro e segundo ponto, que deu 93 botijões. Então, o terceiro ponto ficou com 52 botijões. Alternativa B. Vamos resolver agora a questão de número 22. Dona Clara vende tortas. A torta de chocolate, comprada inteira, sai por R$ 38,50. Mas Dona Clara também vende fatias de torta. Ela divide a torta de chocolate em 12 fatias iguais e vende cada uma por R$ 3,70. Qual é a diferença entre o valor arrecadado com a venda de 12 fatias de torta de chocolate e o preço da torta inteira? Então, a questão informa que ela compra uma torta inteira por R$ 38,50 e que divide essa torta e vende cada fatia por R$ 3,70, ou seja, divide a torta em 12 pedaços e vende cada pedaço por R$ 3,70. A gente realizando essa multiplicação aqui, 12 vezes 3,70, a gente vai obter aqui o total que ela arrecada vendendo por fatia esta torta. Então, realizando essa multiplicação aqui, a gente vai obter 44,40. Então, a questão ela pede justamente esta diferença aqui. A diferença entre o valor arrecadado da torta vendida por fatia e o valor arrecadado se ela for vendida inteira. Então, a gente realizando essa diferença, 44,40 menos 38,50, a gente vai obter justamente esta diferença, que é igual a 5,90. Ok? Então, a alternativa correta, letra C. Então, eu estou fazendo já os cálculos diretamente, supondo que vocês não tenham dificuldade com esse tipo de operação. Mas caso tenham, por favor, coloque aí nos comentários que a gente pode colocar uma aula extra com operações de soma, divisão, subtração, ou seja, as 4 operações envolvendo números decimais, ok? Obrigado, vamos para a próxima. Questão de número 23. Purogás é um produto desenvolvido pela Liquigás para atender ao mercado de gases propelentes para aerosóis. Ele é composto pelos gases propano e butano e não agride a camada de ozônio. Isso porque o tempo de vida do propano na atmosfera é de 15 dias e o butano de 8,6 dias.
Qual é a diferença entre dias entre o tempo de vida na atmosfera dos gases propano e butano? Então, nessa questão, ele quer justamente, vou chamar aqui de TV, tempo de vida do propano, menos o tempo de vida do butano. Então, esta diferença vai ser justamente o total de dias que o propano ele leva na atmosfera, menos a quantidade de dias que o butano ele leva para se propagar na atmosfera. Então, 15 menos 8,6, que vai dar igual a 6,4. Então, a alternativa A. Vamos para a próxima. Vamos resolver agora a questão de número 24. O botijão de gás mais utilizado nos lares brasileiros é o P13, que armazena 13 kg de gás. Se um botijão P13 vazio tem 15 kg, então ele cheio tem. Então, ele cheio, então vou colocar aqui botijão cheio, vou colocar aqui de BC, é igual ao peso dele vazio. Então, botijão vazio, mais a quantidade de gás que ele pode armazenar. Então, aqui eu vou colocar quantidade de gás. Então, o botijão cheio, ele vazio pesa 15 kg e a quantidade de gás que ele armazena é justamente 13 kg. Então, o botijão cheio vai ser igual a 28 kg. Tá? Então, isso aqui foi uma questão de soma, tá? Bastante simples. E agora a gente vai partir para a próxima questão. Vamos agora começar a responder a questão de número 25. João recortou o pentágono da figura abaixo em um pedaço de cartolina. Bom, pentágono é justamente uma figura plana que tem 5 lados, tá? Consequentemente, também tem 5 vértices. Então, a gente já pode fazer aqui uma pequena análise, supondo que os lados não vai formar nenhuma outra figura, tá? Então, se eu partir de AB ou AE, aqui no caso, eu apenas estou seguindo os lados. Consequentemente, aqui a diagonal, esta diagonal é conhecida como o próprio lado, não está contando, ok? Então, só vai contar nesse caso se a gente partir para algum outro vértice oposto. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que a questão pede. Então, João deseja dividir esse pentágono em 3 partes, todas triangulares. Então, vamos colocar aqui uma observação. Ele quer dividir apenas em 3 partes e tem que ser o quê? Triangulares. Triangulares, triângulo. Então, é justamente figura plana que tem 3 lados. Então, vamos lá. Vamos começar a analisar aqui as alternativas. Então, AD e CE. Então, ele tem que fazer apenas 2 retas e de forma que o total, que a figura resultante seja o próprio pentágono, agora dividido em 3 partes triangulares. Então, se eu pegar aqui, ó, AD e CE, então, a gente vê aqui que realmente está formando aqui, ó, forma 3, porém, não é isso que a questão quer. A questão quer que divida este pentágono em apenas 3 partes triangulares. E aqui a gente tem 3 triângulos, mas formou aqui uma espécie aqui de paralelogramo, né? Tá? Então, não é isso que ele quer. Então, vamos partir para a próxima alternativa.
AC e AD. Então, AC, vamos partir aqui, AC e AD. Ok, ó, três figuras, três imagens aqui, três figuras triangulares, tá? Então, a alternativa B já é a verdadeira. Se a gente for fazer aqui os outros casos, a gente vai perceber que vai entrar aqui no mesmo contexto da letra A. Ou seja, ele vai formar três triângulos, porém vai formar três triângulos e outra figura que não é o que ele solicita. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma atenção especial aqui à alternativa C, que é um caso diferente. Então, vamos aqui, a resposta já é essa. Então, AC e AE. Então, AC, tá aqui, ó, ele encontra aqui um vértice oposto, e AE é justamente o próprio lado aqui, ó. Você pode ver que ele forma aqui um triângulo, porém, ele está formando aqui um trapézio, aqui uma figura trapezoidal aqui embaixo, que não é também o que a questão pede. Então, neste caso, esta vai ser parecida com essa e este contexto aqui vai ser também parecido com este aqui, ok? Então, qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários que a gente tenta esclarecer melhor, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora a questão número 26. O caminhão de uma distribuidora de gás percorre todos os dias o mesmo trajeto. Se em um mês, 30 dias, esse caminhão percorreu um total de 600 km, qual é a distância em quilômetros que ele percorre diariamente? Então, que ele já diz aqui, ó, são 30 dias. E ele percorreu nesses 30 dias 600 quilômetros. Então, ele dá a questão em quilômetros e pede também a resposta em quilômetros. Então, a gente não vai precisar converter nada aqui, tá? Então, se em 30 dias ele percorreu 600, em um dia ele vai percorrer o quê? Em um dia, ele vai percorrer o total, que é justamente 600, dividido aqui por 30. Então, se a gente simplificar aqui, vai dar 60 por 3, que é igual a 20. 20 o quê? Quilômetros, que é justamente o que ele percorre diariamente, ou seja, é uma média, né? Então, a alternativa correta, letra D. Ok, vamos partir para a próxima questão. 27ª questão. Em um galpão há 8 caixas. Em cada caixa há 36 latas de lubrificante. Se forem retiradas 2 caixas fechadas e mais 27 latas, quantas latas de lubrificante restarão no galpão? Então, a questão informa que existem 8 caixas e que cada caixa tem 36 latas de lubrificante. Então, ele diz o seguinte, que 2 caixas foram retiradas. Então, se foram retiradas 2 caixas, então ficamos apenas com 6 caixas. Então, 2 caixas foram retiradas, então ficou 6 caixas. Eu sei que cada caixa tem 36 latas de lubrificante. Então, eu venho aqui e multiplico por 36. Então, cada caixa vai ter 36 latas de lubrificante. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter 216 latas. Isso aqui é o total de latas em 6 caixas. Deu 6 porque ele fala aqui que foram retiradas 2 caixas. Só que fora as 2 caixas, também foram retiradas 27 latas, ou seja, do total que ficou, que foi 216,
ainda foi retirado mais 27 latas. Então, realizando essa subtração aqui, nós temos 188 latas, foi o que restou. Ok? Restaram 189 latas, né? Realizando aqui corretamente essa subtração. Então, alternativa letra A. Vamos para a próxima. Vamos resolver agora a 28ª questão. Gilberto comprou 3 sanduíches e 2 sucos. O preço de cada sanduíche era R$ 3,80 e o de cada suco R$ 2,40. Ao todo, quanto Gilberto gastou? Então, cada suco ele pagou R$ 2,40. E cada sanduíche ele pagou R$ 3,80. Quantos sanduíches e quantos sucos Gilberto consumiu? Então, foram 3 sanduíches e foram 2 copos de suco. Então, realizando essa multiplicação, nós vamos ter que o valor total dos sanduíches foram R$ 11,40 e R$ 4,80 referente ao consumo de 2 copos de suco. Realizando essa soma, teremos R$ 16,20. Alternativa E. Repito, se algum de vocês estiverem com dificuldade nas operações que envolvem números decimais, por favor, coloque nos comentários que em breve a gente vai postar uma aula específica sobre isso. Até a próxima. Vamos partir agora para a penúltima questão. Certa empresa dispõe de uma área de estacionamento retangular de 20 metros de largura por 42 metros de comprimento. Deseja-se cercar esta área com um muro, deixando uma entrada com 4 metros de largura, como mostra a figura abaixo. Se cada metro de muro construído custa R$ 200, quantos reais serão gastos para construir o muro desejado? Está aqui uma questão de perímetro, de figura plana, que, como sabemos, o perímetro será 2 vezes a soma dos lados. Então, aqui largura vezes mais o comprimento. Então, a gente pode calcular aqui, ó, o perímetro é igual a 2 vezes. Quem é a largura? 20. Mais 42. Então, o perímetro vai ser igual a 100. Vamos fazer aqui o cálculo, né? 2 vezes 62. Perímetro é igual a 124 metros. Então, perímetro é igual a 124 metros. Então, a metragem será igual a P, que é o perímetro, menos 4 metros, que é justamente a largura do portão. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Então, vou partir aqui para o lado. Então, a metragem é igual a 124 menos 4, que vai ser igual a 120 metros. Isso aqui vai ser a quantidade, vai ser o tamanho total do muro. Só que tem um detalhe, ele fala que cada metro de muro construído custa R$ 200. Quantos reais serão gastos para construir o muro desejado? Então, se 120 é o total, basta multiplicar 120 por 200, que eu vou obter
justamente 24.000. Alternativa D de dado. Vamos para a próxima? Vamos agora para a 30ª questão. Sebastião pretende fazer um churrasco no seu aniversário. Pensando no número de pessoas que serão convidadas e considerando que, durante o churrasco, cada homem consumirá 350 gramas de carne e cada mulher consumirá 250 gramas de carne, Sebastião comprou 6.200 gramas de carne. Se ele vai convidar 8 mulheres, quantos homens serão convidados? Então vamos lá, vamos colocar aqui os dados da questão. Então ele diz o quê? Que homem consome 350 gramas e mulher consome 250 gramas. E ele comprou 6.200 gramas. E ele diz que convidou exatamente 8 mulheres. Isso quer dizer, se cada mulher consome 250 gramas, então 8 mulheres vai consumir o equivalente a 12 vezes o consumo individual. Isso quer dizer que as mulheres irão consumir 2.000 gramas. Apenas efetuei esta divisão aqui, 8 vezes 250. Consequentemente, se as mulheres já consumiram 2.000 gramas, então o que resta para os homens será justamente o total que foi comprado menos o consumo das mulheres. Ou seja, os homens irão consumir 4.200 gramas. Isso aqui será os homens. Pois bem, então se um homem, será uma regrinha de 3, tá? Então, se um homem consome 350 gramas, então quantos homens irão consumir 4.200 gramas? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Isso quer dizer que x será igual a 4.200 dividido por 350. Implica x igual a 12. Alternativa C. Pois bem, terminamos aqui a correção da prova de matemática para o cargo de ajudante de carga e descarga do ano 2013. E como podemos avaliar aqui, foi uma prova que acabou contemplando todo, né, o edital que foi cobrado referente à matemática, tá? Então são questões, assim, para quem está praticando, são de nível muito fácil, tá? Espero ter contribuído com vocês. Em caso de dúvida referente aos cálculos, tendo em vista que eu fiz muito deles direto, já coloquei a resposta. Se alguém tiver alguma dúvida, então pode fazer alguma sugestão nos comentários abaixo. Ok? Muito obrigado e até uma próxima resolução.